Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. O canal apresenta a todos vocês a série As Grandes Mulheres da Bíblia Sagrada. Bem, glória a Deus. Nós vamos começar com oração ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, Pai maravilhoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem nos feito, meu Senhor da glória. Que o Senhor Deus venha abençoar a cada pessoa que vai assistir este vídeo. Meu Deus, que o Senhor Deus venha abençoar a cada família, entrar nos lares. Que as tuas mãos sejam mãos abençoadoras. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Bem, queridos, e a primeira mulher que nós vamos estudar é Tamar. Bem, é a primeira grande mulher desta série. Tá, amados? E eu escrevi aqui no hebraico como é que se escreve Tamar no hebraico. Se escreve assim, olha. Não esqueça que o hebraico ele é lido da direita para a esquerda, tá? E a primeira letra é a letra Tav, que é a letra da cruz, tá? Olha só, bem, que é transliterada pelo T. Aí eu tenho sinal maçorético aqui, transliterada pelo A. Eu tenho a letra Me, que é a letra da transformação, transliterada pelo M, certo? Eu tenho sinal maçorético embaixo, transliterado pelo A, e eu tenho a letra Resh, tá? Que é transliterada pelo R. E aí você pode dizer, pastor, o senhor vai falar sobre Tamar, por que tem o nome aqui de Ruben, tem o nome de Simeão, tem o nome de Levi, e tem o nome de Judá? Muito bem, queridos, é porque eu sei que o texto que fala da história de Tamar é apenas um único capítulo da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, o seu contexto, ele é gigantesco, ele é bem grande. Amém? Porque o texto vai falar de primogenitura. O que era o primogênito? O primogênito era o filho que nascia primeiro. Mas se o filho morresse, o primogênito morresse, o segundo assumiria. Se o primogênito cometesse algo terrível, ele era destituído e o segundo assumiria. E é isto que nós vamos explicar aqui. O primogênito filho de Jacó era exatamente este aqui, Ruben, tá? Ruben, que no hebraico se escreve deste jeito aqui. Tá? Letra Resh, transliterado pelo R, sinal maçorético aqui embaixo, transliterado pelo E. Essa letra é a letra Aleph, não se translitera. Essa aqui é um sinal maçorético, transliterado pelo U. Tá aqui. Essa aqui é a letra beta, transliterada por BH. Tá? E esta aqui é a última letra, a letra Nun, transliterada pelo N. Só que eu posso escrever desta forma e desta aqui. Por quê? Porque a letra beta, ela tem som de... Ela é transliterada por BH, só que tem o som de V. Então a pronúncia fica assim, Reuven, tá? No hebraico, Reuven, que quer dizer Ruben, tá? Mas Ruben cometeu um pecado horrível, tá, queridos? Ruben cometeu um pecado horrível. Ruben perdeu a primogenitura, porque logo após a morte de Raquel, Jacó, né, a morte de Raquel, Jacó e sua família estavam perto da torre de Éder. Ruben se deitou com Bila, serva de Raquel, mãe de seus meio-irmãos, tá bom? Dan e Naftali, conforme Gênesis 49, 3 e 4. Então, devido a este erro, ele perdeu a primogenitura. Perdeu a primogenitura, quem assumiria seria Simeão, tá bom? Que é escrito desta forma no hebraico, tá bom? Que é transliterado desta forma, Shimeon, tá? Shimeon, bem? Shimeon. Isso aqui é a letra Shin, isso aqui é a letra Me, essa aqui é a letra Ai, que é a letra da visão, isso aqui é um sinal maçorético, o Olenvav, e esta última letra aqui é a letra Me, é a letra Nun, tá? Nun sufite, tá certo? Só que ele, e mais este aqui,
tá? Que é o Levi, fizeram algo terrível quando a sua irmã Diná foi violentada por Siquém. Tanto Simeão, que era o segundo na sucessão, Levi era o terceiro na sucessão, né? E Levi se escreve desta forma no hebraico. Essa letrinha aqui não está errada não, tá? Que ela aparece acima das outras, que essa aqui é a letra Lamed, que é escrita acima da linha, tá? O hebraico, nunca esqueça, o hebraico é escrito, as letras são escritas no meio da linha, só que essa letrinha ela é escrita acima da linha, tá bom? Aqui eu tenho a letra Vav, né, transliterada pelo W, e a letra Yud, que eu tenho embaixo da letra Lamed, sinal massorético, transliterado pelo E. Aqui eu tenho sinal massorético transliterado pelo I, e aqui eu tenho a letra Yud transliterado pelo Y. Então eu tenho Levi, que também pode ser escrita assim, porque tanto a letra Y como a letra I tem o mesmo som. Então, traduzido Levi, né? Esses dois perderam devido a este ato de crueldade. Por quê? Porque quando a sua irmã foi violentada, Diná, eles invadiram Siquém e de forma meio que covarde, eles disseram que a sua irmã só se casaria com o príncipe de Siquém, tá? Se todos os habitantes de Siquém se circuncidassem. A circuncisão era feita na parte do órgão genital masculino, e no terceiro dia era dia de intensa dor, que os homens não conseguiam nem se levantar. E no terceiro dia, quando os homens estavam com imensa dor, eles entraram na cidade e mataram todos os homens. Por esta razão, eles perderam também a primogenitura. E o quarto sucessor na primogenitura seria exatamente Judá, que é escrito desta forma. Letra Yud, sinal massorético embaixo da letra Yud, transliterado pelo E. Letra Rei, isso aqui é um sinal massorético, tá? Sureg. Aí eu tenho a letra Dalet, transliterada pelo DH, tá? DH. E eu tenho a última letra, e eu tenho sinal massorético embaixo da letra Dalet, transliterado pelo A, e eu tenho sinal massorético Rei, tá? Transliterado pelo H, que fica assim, Judá no hebraico fica assim, Yehodá, que é Judá, amém? Que é um dos personagens da nossa história. Ele era o primogênito. O primogênito, ele tinha privilégios, ele tinha regalias. Judá também perdeu a primogenitura porque ele foi conivente com a vinda de José pelos seus irmãos no Egito. Certo, queridos? Então, essa primogenitura, ela vai parar nas mãos de José. O José, que foi vendido como escravo para o Egito. Então, eu tenho que entender todo esse contexto para poder entrar realmente no texto. Nem, senão vocês não vão entender. Porque o texto vai falar de primogênitos, tá bom? E é bom vocês entenderem isto. Queridos, essa primogenitura de Judá, que Judá perdeu a primogenitura para José, mas da linhagem de Judá vai vir o Messias, tá? Nunca esqueça disto. Vai vir o Messias, vai vir Jesus. E é o que nós vamos explicar e é o que nós vamos abordar neste vídeo. Com certeza não vou terminar toda a história de Tamar hoje. Amém? E eu vou continuar num outro momento sobre a história de Tamar. Mas observe o texto do capítulo 38, que diz exatamente assim: ao mesmo tempo, amém? Ao mesmo tempo, ou neste mesmo tempo. Então, o autor do texto ele está fazendo uma comparação, tá? Essa história está exatamente em Gênesis, amém? Em Gênesis, tá, queridos? 38, tá? Eu vou até ler para vocês aqui o que diz Gênesis 38,
Amém? Então, a gente vê que o autor aqui está fazendo uma comparação. Você pode observar que esse texto está entre, ou seja, no meio da história de José, tá, queridos? Se você for ver, Gênesis 37 fala que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Amém? Aí dá uma pausa na história de José e é colocada exatamente essa história de Tamar e de Judá, certo? E aí em Gênesis 39 volta-se novamente a contar a história de José. E o texto de Gênesis 38, que fala sobre a história de Tamar, diz assim: aconteceu por este mesmo tempo. Então o autor aqui, ele está fazendo uma comparação. Por este mesmo tempo, que acontecimento é este que está acontecendo de forma ao mesmo tempo que este acontecimento que narra o texto 38, que fala sobre a história de Tamar? Exatamente a venda de José para o Egito. Então o autor aqui está fazendo uma comparação, tá, do bom exemplo de José e do mau exemplo de Judá. E é bom a gente estar entendendo esse contexto. Amém? Por isso que o autor diz assim, ao mesmo tempo, ou seja, enquanto que José foi vendido como escravo, não se corrompeu, foi um exemplo, foi assediado pela mulher de Potifar, mas não cedeu à tentação, e ele diz assim, em contrapartida, Judá não deu exemplo. Judá agiu de forma má. Tá, queridos? Amém? Então essa história, amados, como eu falei, ela traz a narrativa da genealogia de Jesus. Amém? Essa história influenciou a genealogia de Cristo. Gênesis 38, 1 a 30. Este texto aconteceu entre os séculos 9 e o século 10, num período patriarcal. Tá, queridos? Num período patriarcal. De Judá viria o Messias, viria Jesus, viria o Yeshua. Tá? E o texto nos diz que Judá se afastou dos seus irmãos. Olha só, queridos. Judá se afastou dos seus irmãos e foi para a terra de Adulão. A palavra Adulão significa justiça, tá? E então ele se afastou. Olha só, o texto ele está fazendo uma comparação. Enquanto que José se afastou dos seus irmãos porque foi vendido como escravo para o Egito, Jacó chorava a perca do seu filho, que até então a notícia que levaram para Jacó, arquitetada de forma ardilosa, né, pelos seus irmãos, que venderam José para o Egito, para uma caravana de ismaelita que descia para o Egito, eles inventaram uma história. Pegaram as vestes de José, molharam no sangue de um cabrito e disseram, olha, nós encontramos isto. Provavelmente uma fera matou teu filho. Enquanto Jacó chorava pela dor, né, que na mente de Jacó, José estava morto, ou seja, Jacó pranteava. Jacó vivia o seu luto. E Judá, sem dó, também se afastou dos seus irmãos e da sua família. Então, olha que coisa interessantíssima. Judá demonstra ser uma pessoa insensível. Ele não esperou Judá, ou seja, Jacó, prantear, né? Ou seja, terminar o seu luto. Quando Jacó ainda estava a chorar por José, Judá resolve também ir embora. E olha que isto é incrível, né? Há tantas pessoas no nosso meio que agem de forma que não tem sensibilidade, que parece que não tem
Dor, tá? Que parece que não tem dor. E olha só que coisa impressionante. A cidade, ou seja, a região de Adulão, queridos, ficava a cerca de 15 quilômetros da onde estava a família de Judá. Então o texto, quando diz assim que se afastou, não quer dizer que a não aproximação seria por uma grande distância. Era um local perto, tá? Não era longe. Dava para ajudar e visitar os seus pais. Mas o texto, quando diz que ele se afastou no sentido de estar perto e longe ao mesmo tempo. Se afastou no sentido de querer cortar relação, comunicação. E isto é muito cruel. Isso é mais dolorido, queridos, e muito cruel, porque se eu estivesse longe de uma pessoa que eu amo, digamos, a pessoa morando no Brasil, e eu estivesse, digamos assim, lá em Portugal, justificaria, entre aspas, a não comunicação, né? A comunicação ficaria, vamos dizer assim, mais complicada. O que não era o caso de Judá. Judá morava perto. A maior dor, amados, é quando a pessoa está perto e ao mesmo tempo longe. Então Judá ele foi cruel. Né? Judá ele foi cruel. E é neste momento que ele se afasta dos seus irmãos e vai viver numa cidade de cananitas, aonde Deus tinha dito que não era para terem relacionamento com cananitas, porque os cananitas adoravam deuses como Baal, como o deus Moleque, né? Tá? Então eles também tinham a forma de cultuação escandalosa que a Bíblia Sagrada fala, a sexualidade cultual, onde as sacerdotisas realizavam os rituais completamente despida e onde havia sexo nos cultos cananitas. Então a gente está fazendo todo este contexto para vocês entenderem. Eles não cultuavam o Deus verdadeiro. E a Bíblia Sagrada diz que Judá se afastou dos seus irmãos. E lá, queridos, ele vai conhecer uma mulher no qual a Bíblia Sagrada não fala o seu nome. Amém? E com ela ele tem 3 filhos. Certo? Ele tem ele tem Onã e ele tem Selá. Significa vigia, Onã significa forte e Selá significa elevado. Tá? Amém, queridos. Se faz necessário a gente contar toda essa história para que vocês entendam melhor a história de Tamar, que vamos continuar num outro vídeo. Amém? Glória a Deus. Se inscreva no canal, em nome de Jesus Cristo. Amém?